Sejam bem-vindos e vamos lá a mais um estudo. O que vai acontecer com quem pula carnaval ou então com quem aprecia? Não vai pessoalmente, mas aprecia pela televisão ou então não é contra. Sofrerão o mesmo castigo? Sim, é isso que vamos ver a partir de agora. Então veja aí. Primeiro vamos ver a origem do carnaval para depois comentarmos. A palavra carnaval é originária do latim. Significa, veja na sua tela, carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Isso eu tirei de um site da internet. Então, tem origem cristã o carnaval. Carnaval. O que é carnaval? Nada mais é que festa da carne. Aquilo que é pecado o ano inteiro e não somente nos 40 dias da quaresma. Né? É dia de penitência, dia de fazer o bem. Negativo, é o ano inteiro. Não existe exceção para pecar. Agora, mesmo que a pessoa não vá ao carnaval, mas ele não é contra ou assiste pela TV. Sofrerá a mesma pena daqueles que frequentam esta festa mundana, que vão lá pular, participar no sambódromo. Vamos ler Romanos 1, verso 32, que dá para explicar bem sobre isso. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo. E antes dele falar o que eu vou ler, ele citou vários tipos de pecado. Então Paulo disse que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essa morte aqui, dignos de morte, aqui se refere à condenação eterna e não à morte física, porque a morte física todo ser humano vai passar. Paulo quis dizer que serão condenados os que praticam coisas pecaminosas e também aqueles que não praticam pessoalmente, mas apoiam os que fazem. Então, entendemos que apoiar aqui podemos entender como apreciar, apoiar, se divertir. Quem se diverte vendo pessoas pecarem sofrerá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Foi isso que Paulo quis dizer. Às vezes a pessoa não comete certos tipos de erro, mas ele apoia quem faz e não é contra quem faz. Ele sofrerá a mesma condenação daquele que está fazendo. A pessoa não vai no carnaval, mas assiste pela TV. Terá a mesma condenação que aquelas pessoas que estão lá. Como também o dono da emissora que transmite esse tipo de coisa e as pessoas que assistem em casa. Todos sofrerão a mesma pena por apreciar esses atos pecaminosos de pessoas seminuas e algumas até nuas com o corpo pintado, né? E sem contar um monte de sacanagem que acontece no carnaval que não é mostrado na TV. Então, quem tem qualquer envolvimento com o pecado sofrerá a mesma condenação do que aqueles que a praticam. Vamos a mais um exemplo. Provérbios 29 e verso 24, lá diz: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Ou seja, não rouba, mas consente com o ladrão. A pessoa não cometeu o roubo que cometeu o ladrão, mas apoia o que ele fez. E muitos não fazem o roubo que ele fez porque não tem coragem. Qualquer tipo de coisa que é pecado, a pessoa não faz, mas apoia quem faz, sofrerá a mesma condenação do que aquele que faz.
A pessoa não trafica droga, mas apoia o traficante. Veja o exemplo. O traficante, ele vende droga e ele guarda na casa de uma pessoa que não é traficante. Quando a polícia pegar o traficante, ele vai denunciar aquela pessoa que guarda na casa dela e essa pessoa também será presa porque tem envolvimento no crime, é a associação ao tráfico. Então ficou claro. Quem não está cometendo o pecado, mas apoia quem faz, será condenado da mesma forma que aquele que faz. Até aqui, né? Creio eu que ficou claro para todos. Então, no carnaval, aqueles que apreciam mulheres nuas e seminuas, louvores a outras divindades, todo mundo sabe disso. Quem aprecia o pecado alheio sofrerá a mesma condenação. Quem se diverte vendo pessoas pecarem, sofrerá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Quem assiste novela sofrerá a mesma condenação que os atores. Tem aquela cena lasciva e pecaminosa. Na novela, toda novela tem. Um casal seminus se agarrando numa cena totalmente pecaminosa e lasciva. Quem está em casa assistindo aquilo será condenado, da mesma forma que o dono da emissora será condenado e o autor que escreveu aquela cena também será condenado. Todos aqueles que têm envolvimento no pecado alheio, todos serão condenados. Paulo disse em Romanos 12, verso 2: E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele não se conforma com o pecado e não se associa a ele. Paulo diz mais: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será se a vontade agradável de Deus assistir ou pular carnaval? É claro que não, porque é algo pecaminoso. O cristão não pode se conformar com o mundo. O mundo aqui é as coisas pecaminosas do mundo. Quem aprecia coisas pecaminosas está conformando com o mundo e não entende a perfeita vontade de Deus. Se divertir não é pecado, nunca foi pecado. Se divertir, mas não de forma pecaminosa, e nem apreciar o divertimento pecaminoso de outros. No Salmo 1 não está escrito: para não se assentar à roda dos escarnecedores. Então o cristão não pode ir em lugares específicos onde vão cometer pecado. Eu fiz um vídeo esses dias atrás. Não assentar à roda dos escarnecedores não é você ir numa pizzaria, comer uma pizza, não se refere a nada disso. Se refere a ir em lugares específicos onde as pessoas vão lá somente para pecar, como uma boate, por exemplo, e o próprio carnaval. Quem vai no carnaval vai lá fazer o quê? Pecar. Mesmo que ele assista da arquibancada, mas ele está pecando porque ele está sentado à roda daqueles que zombam e escarnecem de Deus com o pecado. Quem está no pecado está zombando de Deus. Então é isso aí então, né? Um vídeo, creio que não deu para ofender ninguém, porque a intenção não foi essa, né? É apenas mostrar a realidade. Então é isso aí. Se você gostou, dá um joinha que não custa nada para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal, né? E essas coisas que são importantes. E até o próximo.